Olá pessoal, meu nome é Eduardo Federici Salenave e nesta aula vamos estudar os numerais. Ih, misturou português com matemática, complicou. Nada disso, pessoal. O estudo dos numerais é algo bastante tranquilo, bastante fácil. Existem 4 tipos de numerais: os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Outra forma de classificar os numerais é entre numerais substantivos e numerais adjetivos. Também existem os numerais coletivos, muito próximos dos substantivos coletivos. Os numerais são palavras variáveis, mas a flexão dos numerais é algo muito tranquilo, muito fácil, algo bastante intuitivo. Já o emprego dos numerais não é algo tão simples e gera algumas dúvidas entre os alunos. Século VII ou século VII? Artigo 10 ou artigo 10º? E como escrever por extenso números enormes? Teremos detalhado tudo isso até o final da nossa aula. Numeral é a palavra que indica a quantidade ou a posição de um ser. Em essência, os numerais têm a ver com quantificação. 4 são os tipos de numerais. Os cardinais apontam quantidade determinada, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É o tipo que mais utilizamos no dia a dia. Atenção à grafia do número 14, que pode ser feita de 2 modos, ambos corretos. Os ordinais apontam ordem de sucessão, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Mas atenção, último, penúltimo, anterior e outros tais, embora indiquem posição do ser, devem ser classificados como adjetivos e não como numerais, certo? Os multiplicativos apontam multiplicação. Dobro, duplo, triplo ou tríplice, quádruplo. É comum surgir dúvidas sobre os ordinais e multiplicativos muito elevados. Qual é, por exemplo, o ordinal correspondente à posição do número 501? Quingentésimo primeiro. E o multiplicativo correspondente ao número 12? Duodécuplo. Onde sanar essas dúvidas, basta consultar uma boa gramática. Lá vocês encontrarão tabelas com todas essas informações. Vamos ao último dos 4 tipos de numerais. Os fracionários apontam divisão, fracionamento. Meio, metade, terço, milésimo, décimo, 18avos, avos. Quando devemos utilizar avos? Em frações cujo denominador é inferior a 11, dizemos normalmente o cardinal seguido do fracionário. 2 terços, 5 quintos, 3 décimos. Porém, para denominadores de 11 em diante, começamos a empregar um cardinal seguido do termo avos. 34 13avos, 2 11avos, 6 23avos. Entretanto, no caso das dezenas, centenas e milhares redondos, os 2 modos são possíveis, 1/20 ou 1/20avos, 1/100avos ou 1/100º. Havendo dúvidas, insisto, consultem as tabelas de numerais em boas gramáticas. Os numerais podem ser classificados de 2 maneiras. Se o numeral estiver fazendo as vezes de substantivo, será um numeral substantivo. Ambos saíram correndo. 7 é número primo. Os 4 foram salvos. Nestes 3 exemplos, os numerais ambos, 7 e 4 se comportam como substantivos e são sujeitos de suas orações. No caso do último exemplo, o numeral é inclusive antecedido por artigo, caracterizando ainda mais seu papel de substantivo. Mas se o numeral estiver fazendo as vezes de adjetivo, será numeral adjetivo. 5 criminosos foram detidos. Este 5 está qualificando o substantivo criminosos. Adão foi o primeiro homem. Primeiro está qualificando o substantivo homem. Fica evidente o papel adjetivador que os numerais assumem em ambos os exemplos. Numerais coletivos, assim como substantivos coletivos, designam um dado conjunto de seres. Desse modo, alguns gramáticos os consideram substantivos coletivos. Eis alguns exemplos de numerais coletivos. Década, que é o conjunto de 10 anos. Dúzia, que é o conjunto de 12 coisas, dúzia de ovos, dúzia de rosas. Resma, 500 folhas de papel. Milhar,
par, dupla, novena, centena, milhão, bilhão ou bilhão, quarentena, conjunto de 40 dias e assim sucessivamente. Passemos à flexão dos numerais, que é bem intuitiva. Primeiro a dos cardinais. Os cardinais 1, 2 e as centenas acima de 100 sofrem flexão de gênero. O escritor redigiu um conto e uma crônica. 1 no masculino, pois concorda em gênero com o substantivo masculino conto, e uma no feminino, pois é um numeral adjetivo que qualifica o substantivo feminino crônica. Construíram 200 quilômetros em 2 semanas. 200 concordando com quilômetros e 2 com semanas. Havia 400 pessoas, 100 mulheres e 300 homens. 400 é centena acima de 100, logo fica no mesmo gênero de pessoas, feminino. 100 é invariável. No lugar de mulheres, poderíamos colocar homens que o numeral 100 não sofreria flexão de gênero. Finalmente, 300 concorda com o gênero masculino de homens. Próximos tópicos. Os numerais cardinais milhão, bilhão, trilhão, etc. variam em número. As velhinhas ganharam 50 milhão? Não, as velhinhas ganharam 50 milhões. O planeta abriga 7 bilhão de criaturas? Não, abriga 7 bilhões de criaturas. Ambos variam em gênero. Ambos os meninos e ambas as meninas. Tranquilo esse ponto. Flexão dos ordinais. Variam em gênero e em número. A segunda, feminino, guerra, feminino, foi o primeiro, masculino, capítulo, masculino, da Guerra Fria. Os terceiros colocados foram eliminados. Terceiros fica no masculino e no plural, para concordar com o termo colocados. Multiplicativos. Variam em gênero quando forem numerais adjetivos, ou seja, quando estiverem qualificando um substantivo. Eles fizeram jogadas triplas. Triplas qualifica a palavra jogadas. Jogadas é feminina e está no plural. Então, o numeral multiplicativo ficará no feminino e no plural. Fracionários. Concordam em gênero e número com o cardinal que os antecede. Ele leu 3/4 do documento. Quartos deve concordar com o cardinal 3, ficando no masculino e no plural. Porém, se o exemplo fosse ele recebeu 1/4 parte do bolo, o fracionário quarto iria para o feminino singular. Meio concorda em gênero com o substantivo designativo de quantidade. 2 toneladas e meia. Qual é o designativo de quantidade? Toneladas. Então é meia e não meio. 3 quilos e meio. Meio concorda com quilos. Meio-dia e meia. Por que meia? Porque está implícita a palavra hora. Meio-dia e meia hora. Para concluir as flexões do numeral, os coletivos se flexionam em número, 5 dúzias e 3 décadas. Chegamos à última e mais longa parte de nossa aula, o emprego dos numerais. Na numeração de assento, casa, cabine, etc., se o numeral estiver anteposto ao substantivo, empregaremos o ordinal. Mas se estiver pós-posto ao substantivo, empregaremos o cardinal. 15ª sala, ou sala número 15. Jamais sala 15ª. Segunda porta, ou porta número 2. Jamais porta segunda. Na linguagem coloquial, não é incomum a flexão dos numerais em grau, bem como a criação de novos numerais. É uma refeição de primeiríssima qualidade. Flexionou-se o ordinal primeiro por uma questão de ênfase. Expliquei trocentas vezes. A rigor, não existe o cardinal trocentas, mas aqui ele é usado para destacar que já foram feitas muitas explicações. O novo termo gera um efeito hiperbólico. O mesmo ocorre em nosso último exemplo. Vai demorar zilhões de anos. Zilhões não é um numeral coletivo dicionarizado, mas empregado na linguagem coloquial igualmente gera um efeito hiperbólico. Indicação de reis, papas, séculos e capítulos de livros.
como empregar corretamente os numerais? Quando pós-posto ao substantivo, empregam-se os numerais ordinais até o 10º, inclusive. Daí em diante, devem-se usar os cardinais, século sétimo, século 10º e não século 10, porém século 11 e não século 11º. Henrique VIII, Luís XIV, Bento XVI. Já na numeração de artigos de leis, temos uma regrinha ligeiramente diferente, por isso atenção para não confundir com o que acabamos de ver. Usam-se os ordinais até o 9º e os cardinais de 10 em diante. Artigo 1º, artigo 9º e artigo 10. Muita calma nessa hora, é artigo 10 e não artigo 10º. Porém, se estivéssemos falando de século, usaríamos o ordinal 10º, século 10º, ok? Continuemos. Não se deve começar um período com algarismos. O numeral deve ser grafado por extenso. 25 carros foram pintados. Certinho. O cardinal foi escrito por extenso. Mas começar pelos algarismos indo-arábicos, nunca. Não se deve empregar o cardinal 1 antes de 1000. O cartão vale R$1.000. Pronto, corretíssimo. Jamais o cartão vale R$1.000. Os adjuntos de milhar, que é a palavra masculina, devem também ficar no masculino. Alguns milhares de pessoas foram cadastrados. Alguns deve concordar em gênero com o numeral milhar. No segundo exemplo, o erro está em fazer a concordância de algumas com a palavra pessoas e não com o numeral milhar. Atenção, porque se trata de um erro bastante frequente, principalmente quando estamos distraídos. Para corretamente escrever por extenso cardinais muito grandes, o segredo está no uso adequado da conjunção e. A conjunção e é sempre intercalada entre as centenas, as dezenas e as unidades. 35, 30, dezena, 5, unidade. 349, 300, centena, 40, dezena, 9, unidade. Não se emprega a conjunção entre os milhares e as centenas, salvo quando o número terminar numa centena com 2 zeros. 1892 não termina em 2 zeros, portanto eu não emprego a conjunção e entre o milhar e a centena. Mas em 1800, o número termina em 2 zeros, o que demanda o emprego da conjunção e entre o milhar e a centena. Entre números muito grandes, a conjunção e se emprega entre os membros de uma mesma ordem de unidade e se omite quando se passa de uma ordem para outra. 293.000 parou, mudei de ordem de unidade, do milhar para a centena, omito o e, coloco uma vírgula e sigo em frente. 572. Pronto. Próximo exemplo. 332 bilhões, parou, passei do bilhão para o milhão. 415 milhões, parou, passei para o milhar. 741 mil, parou, cheguei à centena. 211, fechou. Numeral 1 e artigo indefinido 1. Não devemos confundir o numeral cardinal 1 com o artigo indefinido 1. 1, quando cardinal, indica realmente número e tem 2 como plural, enquanto o plural do artigo indefinido é uns. Um só homem basta para o serviço. Eu não quis dizer que qualquer homem basta para o serviço. Eu quis dizer que apenas um único homem basta. No plural, como ficaria? 2 homens bastam para o serviço. Pedi socorro a um vizinho. Eu pedi socorro a qualquer vizinho. No plural, portanto, pedi socorro a uns vizinhos. Agora, nem sempre é fácil tal distinção jogando com o plural. Em muitos casos, apenas a análise do contexto permitirá a diferenciação. No segundo exemplo que analisamos, o 1 poderia sim ser cardinal. Eu pedi ajuda a apenas um vizinho, como poderia ter pedido ajuda a 2, 3 vizinhos. Está claro? 1 pode ainda ser adjetivo, quando significa igual, mesmo, indivisível, uno, único. A verdade é sempre uma, isto é sempre única, igual. Deus é um, ou seja, Deus é uno. Podemos derivar adjetivos dos numerais por derivação sufixal,
sexagenário a partir do número 60, centenário de 100 e milenar de 1000. O numeral cardinal pode ser empregado para indicar número indeterminado. Ele tem 1000 motivos. O 1000 quer dizer que ele tem vários motivos. Pediu 1 minuto. 1 minuto, na verdade, é uma forma polida e eufemística de roubar alguns minutos de alguém. Se o sujeito da oração possuir por núcleo o substantivo coletivo milhões, acompanhado de adjunto preposicionado no plural, cujo núcleo seja um feminino, o particípio ou o adjetivo pode concordar no masculino com seu núcleo ou no feminino com o substantivo preposicionado do adjunto. Sem pânico, vamos explicar parte por parte. 2 milhões de pessoas foram examinados neste ano. Qual é o sujeito da oração? 2 milhões de pessoas, ok? Qual é o seu núcleo? Milhões. Quais adjuntos acompanham milhões? 2 e de pessoas. Qual deles é preposicionado? De pessoas. Adjunto com núcleo feminino, pessoas. Muito bem. Voltemos à explicação inicial. Se o sujeito da oração possuir por núcleo o substantivo coletivo milhões, acompanhado de adjunto preposicionado no plural, no nosso exemplo seria o adjunto de pessoas, o particípio ou o adjetivo pode concordar no masculino com seu núcleo, isto é, com o núcleo do sujeito, milhões, ou no feminino com o substantivo preposicionado do adjunto, no nosso caso, pessoas. Fechou? Encerramos mais um capítulo da morfologia. Até a próxima aula.